A leitura de hoje é o Salmo 11. O texto de hoje fala do engano, da tentação e dos ataques de Satanás ao povo de Deus. Fala também de como o povo de Deus deve agir quando a obra de Satanás atinge o seu auge. Fala também do fim contrastante dos ímpios que se tornam servos de Satanás e do fim do povo de Deus que, apesar dos seus pecados, permanece fiel até ao fim e confia unicamente no Senhor Deus. Então, o que diz? Hoje, vamos examinar isso e partilhar a graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje fala do engano, da tentação e dos ataques de Satanás ao povo de Deus. O texto de hoje, Salmo 11, 2, diz: No Senhor confio, como me dizes, foge como um pássaro para o teu monte. Os ímpios armam os seus arcos, atiram as suas flechas na corda, das trevas atiram contra os retos de coração. Refugiei-me no Senhor, como é que me dizes, foge como um pássaro para o teu monte. Aqui, a palavra tu refere-se a Satanás e às forças que o perseguem e seguem. Por exemplo, pode referir-se a Satanás e às suas forças, bem como àqueles que nos são próximos, amigos, parentes, pais, maridos, filhos, etc., que se tornaram instrumentos de Satanás. Além disso, os teus montes simbolizam coisas que nos parecem muito fiáveis e dignas de confiança, coisas nas quais podemos realmente confiar e confiar. Por exemplo, pode referir-se às nossas capacidades humanas, autoridade, conhecimento, sabedoria, dinheiro, paz, armas ou forças armadas. Por outras palavras, esta passagem diz-nos como Satanás e as suas forças agem nas nossas vidas. Como agem? Em primeiro lugar, referindo-nos ao texto de hoje, vemos que Satanás procura secretamente o povo de Deus, aqueles que estão a sofrer e a suportar dificuldades, para os enganar e tentar. Confiar em Deus resolverá os teus problemas. Não deverias, em vez disso, procurar os teus pais, dinheiro, armas e outras coisas semelhantes. Ele tenta enganar e tentar-te. Isto significa que confiar e apoiar-se em Deus não resolverá os seus problemas. Não, talvez Deus não exista. Não, talvez o Deus em que acredita, que governa e rege todas as coisas deste mundo e do universo, seja uma mentira. Portanto, deve fugir para a sua montanha. Ou seja, deve confiar nas suas capacidades, nos seus pais, nos seus irmãos, no dinheiro, no poder, nas armas e assim por diante. Esta história de Satanás não se limita a esta passagem, também pode ser encontrada em Gênesis. Em Gênesis, capítulos 2 e 3, vemos Deus a criar-nos, a nós humanos, e a dizer-nos: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Caso contrário, se comerem, certamente morrerão. No entanto, Satanás alterou esta afirmação para: se comeres dela, não morrerás, e tentou Adão e Eva a desviarem-se da palavra de Deus e a cometerem pecado. Como resultado, Adão e Eva pecaram finalmente e, através desse pecado, o pecado entrou na terra. Além disso, podemos confirmar que nós, humanos, estamos condenados à morte eterna e à queda no lago de fogo eterno no inferno. Além disso, a obra de Satanás não se limita a procurar-nos secretamente e a sussurrar-nos. Pode também trabalhar através daqueles que servem como suas ferramentas e canais. Por exemplo, ele pode sussurrar através de um marido, mulher, pais ou amigos. Por exemplo, podem sussurrar: onde existe Deus? Por que é que ainda estás a rezar? O dinheiro está em primeiro lugar. Deus alimenta-te. Podem tentar e sussurrar: seria melhor faltar à igreja esta semana e sair para nos divertirmos. Vamos à igreja todos os dias. Para podermos ir na próxima vez. Além disso, no Novo Testamento, vemos Pedro tentar impedir Jesus quando este estava prestes a ir para a cruz para derramar o seu sangue e morrer. Agarrou a manga de Pedro e impediu-o, dizendo: Jesus, tu não podes fazer isso. Jesus não deve morrer. Em resposta, vemos Jesus repreender Satanás, que estava a agir atrás de Pedro. Sai daqui, Satanás. Desta forma, Satanás também pode agir através daqueles que servem como seus instrumentos e condutores. E como opera e age é Satanás? Os ímpios armam os seus arcos, põem as suas flechas na corda, para atirarem das trevas contra os retos de coração. Aqui, os ímpios refere-se àqueles que se tornaram instrumentos de Satanás, aqueles que se tornaram um com ele. Além disso, os retos de coração refere-se ao povo de Deus. Além disso, eles armam os seus arcos, põem as suas flechas na corda, refere-se a todos os planos e ardis que os ímpios empregam para prejudicar e matar o povo de Deus. Por outras palavras, este versículo mostra que a obra de Satanás não se limita ao próprio Satanás, mas também pode ser realizada através daqueles que se tornaram seus servos e instrumentos. Por outras palavras, esta obra de Satanás pode estar à espreita por detrás de todas as ações malignas que nós, humanos, praticamos à parte de Deus.
Além disso, se ela persegue, ameaça e atrapalha o povo de Deus, então esta obra de Satanás pode, sem dúvida, estar oculta em nós. De qualquer forma, o texto de hoje diz-nos que enquanto nós, povo de Deus, vivermos nesta terra, podemos enfrentar muitas dificuldades e tribulações devido à obra de Satanás. Em segundo lugar, o texto de hoje fala sobre como o povo de Deus deve agir quando tais forças satânicas estão no seu auge. Em primeiro lugar, diz-nos para mantermos a nossa fé e confiarmos unicamente no Senhor Deus. O texto de hoje, Salmo 11, 3, 4, diz: Que pode fazer o justo quando os alicerces estão em ruínas? O Senhor está no seu templo santo, o seu trono está nos céus. Os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O que pode fazer o justo quando os alicerces estão em ruínas? Aqui, a palavra fundamento significa fundação, ou base. Refere-se ao fundamento, ou fundação, que solidifica o solo durante a construção de uma casa ou edifício, permitindo que a casa seja erguida. Talvez, se uma casa fosse construída sem este fundamento, não conseguisse manter-se de pé e, mesmo que ficasse, ruiria rapidamente. Por isso, ao construir uma casa, o fundamento é muito importante. O mesmo se pode dizer da nossa fé. A nossa fé também só pode ser construída e mantida se esse fundamento estiver firmemente estabelecido. Então, qual é este fundamento na nossa fé? Este fundamento não é mais do que a fé em Jeová Deus. Não é verdade? Sem esta fé, a nossa fé não pode ser estabelecida nem mantida. Isto também se aplica ao texto de hoje. Também aqui, este fundamento simboliza a fé do povo de Deus em Jeová Deus. Por outras palavras, esta passagem é uma pergunta retórica: o que aconteceria se a fé do povo de Deus em Jeová Deus se desfizesse, ou, por outras palavras, se a perdessem? É como perguntar, se o povo de Deus perdesse a fé, como poderia ser chamado povo de Deus? É claro que esta expressão enfatiza a resposta esperada, e não a resposta esperada. Então, qual é a resposta? Ou seja, é impossível que o povo de Deus perca a fé em Jeová Deus. De facto, se perdessem essa fé, nem sequer se poderiam chamar povo de Deus. Por isso, o povo de Deus deve manter a sua fé até ao fim e confiar unicamente em Deus, independentemente das circunstâncias, não importa o engano, a tentação, a interferência ou os ataques de Satanás. Então, que tipo de fé é esta? O Senhor está no seu templo santo. Em primeiro lugar, significa crer que Deus existe. Como Deus é um ser espiritual, mesmo que não o consiga ver, creio que Ele está claramente presente. Além disso, significa crer que Deus me ama tanto que enviou o seu único Filho para me salvar da destruição eterna, derramando o seu sangue na cruz para perdoar todos os meus pecados e me tornar o seu povo. Além disso, creio que Deus me ama tanto que enviou o Espírito Santo para dentro de mim, fazendo-me seu templo através do Espírito Santo, e que Ele ainda está comigo hoje. Mesmo que esteja atualmente no meio de tribulações, perseguições, ameaças e doenças, creio que Deus faz de mim sempre o seu templo e está sempre comigo. Que tipo de fé é esta? O trono do Senhor está nos céus. A palavra trono aqui implica a realeza, o governo e o julgamento de Deus. Além disso, a descrição explícita do trono, como estando nos céus, enfatiza que este governo e governo de Deus possuem uma transcendência e um mistério que nós, humanos, nunca podemos compreender, entender ou julgar. Por outras palavras, estas palavras significam que devemos acreditar que Deus criou este mundo e todo o universo e que Ele governa e rege todas as suas criações de acordo com a sua vontade. No entanto, este governo e governo de Deus são totalmente incompreensíveis e incompreensíveis para a razão, o intelecto e a sabedoria humanos. Por isso, não devemos sucumbir às ilusões e tentações de Satanás, perguntando, como é que Deus criou este vasto universo e todas as coisas? E como é que Ele governa todas elas? Em vez disso, devemos crer firmemente que Deus, mesmo que não possamos compreender ou compreender plenamente com a nossa razão, é aquele que governa e governa este mundo e todas as coisas do universo de acordo com a sua vontade. Isto é, devemos acreditar firmemente que toda a nossa vida, o sofrimento, a perseguição, as ameaças e as doenças que estou a enfrentar atualmente, todas estas coisas estão nas mãos de Deus. Por outras palavras, mesmo que não compreenda completamente toda a minha vida, não, o sofrimento, a tribulação, a perseguição e a dor que estou a enfrentar atualmente, e mesmo que não compreenda completamente porque é que estas coisas me foram dadas, ainda assim, devo acreditar firmemente e confiar no facto de que todas estas coisas estão sob o governo e a soberania de Deus, ou melhor, estão na palma da mão de Deus. Que tipo de fé é esta? Os seus olhos percebem a raça humana, e os seus olhos examinam-nos. A palavra olhos aqui significa pálpebras. Por outras palavras, parece que Deus está a observar as nossas vidas com os seus olhos em primeiro plano, e a observar as nossas vidas com as suas pálpebras, os seus olhos. O que significa e que diferença faz? Normalmente,
quando as pessoas estão no meio de algum tipo de dificuldade ou sofrimento, voltam-se para Deus e agarram-se a Ele repetidamente. No entanto, se não houver resposta às suas orações de Deus, rapidamente se desiludem e tendem a duvidar. Oh! Deus existe mesmo? Se o nosso Deus existe realmente, como é que Ele me pôde fazer isto? É fácil duvidar. Isto é especialmente verdade para os jovens crentes que acabaram de se filiar na igreja ou para aqueles cuja fé ainda não está firmemente estabelecida. Além disso, as forças de Satanás não deixarão estas pessoas em paz, mas aproximar-se-á delas constantemente, iludindo-as e tentando-as. Vejam. Onde está Deus? Não deveis, como aqueles pássaros, fugir para o seu monte. No entanto, apesar destas tentações e ilusões satânicas, Deus, como sempre, é aquele que observa e vigia as nossas vidas. Assim como as nossas pálpebras piscam, Deus nunca dorme, nunca desvia o olhar e está sempre a observar as nossas vidas. Ele observa e conhece tudo, os nossos corações, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa fé, a nossa sinceridade e até os pensamentos, sentimentos, palavras e ações dos ímpios. Portanto, o povo de Deus deve confiar apenas em Deus, independentemente das dificuldades, ameaças, dores ou doenças que enfrentam. De facto, não importa quais sejam as ilusões, tentações, obstruções ou ataques de Satanás, eles devem manter a sua fé até ao fim, confiando apenas em Deus. Aqueles que agem desta forma são o verdadeiro povo de Deus e possuem a verdadeira fé. Por fim, fala dos resultados contrastantes daqueles que se tornam servos de Satanás e daqueles que mantêm a fé até ao fim e confiam unicamente no Senhor Deus. O texto de hoje, Salmo 11, 5, 7, diz: O Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio, aquele que ama a violência. Ele fará chover uma rede sobre os ímpios, fogo e enxofre, um vento abrasador, serão a porção do seu cálice. O Senhor é justo, ele ama a justiça, o seu rosto será visto pelos retos. O Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio, aquele que ama a violência. Aqui, as palavras prova e odeia são utilizadas num sentido contrastante. Em suma, a palavra vigia aqui implica que Deus olha para os justos, não com um olhar frio e indiferente, mas com um olhar constantemente vigilante, protegendo-os e satisfazendo-os, ouvindo e respondendo sempre às suas orações. Por outras palavras, implica que, com olhos calorosos e um coração transbordante de amor, ele zela pelo seu povo e pelos seus filhos, confortando-os, admoestando-os e guiando-os no caminho certo. Por outras palavras, esta passagem significa que, embora Jeová Deus seja extremamente favorável e abençoe o seu povo, ele é também profundamente irado, odioso e abominável para com os ímpios, aqueles que se tornam instrumentos de Satanás, aqueles que se entregam a todo o tipo de injustiça, violência, roubo e fraude. Por isso, o povo de Deus deve manter a sua fé até ao fim e confiar apenas em Jeová Deus, mesmo em tempos de tribulação, mesmo no meio de todas as ilusões, tentações, obstruções e ataques de Satanás. Fará chover uma rede sobre os ímpios, o fogo, o enxofre e o vento abrasador serão a porção do seu cálice. Esta passagem fala do fim, do destino final, dos ímpios que se tornaram instrumentos de Satanás. A palavra cairá aqui significa chover. Por outras palavras, esta passagem diz-nos que Deus julgará os ímpios que se tornaram instrumentos de Satanás, julgando-os minuciosamente, como um caçador que captura um pássaro, ou como a chuva que cai do céu. O que acha? Se a chuva caísse do céu, alguém conseguiria evitá-la? Provavelmente ninguém conseguiria passar por aquela chuva torrencial sem se molhar. Caso contrário, se a chuva caísse do céu, todos ficariam inevitavelmente encharcados. Da mesma forma, Deus fará chover a sua rede de julgamento do céu, como um caçador que captura aves, para destruir e julgar minuciosamente todos os ímpios, sem deixar ninguém para trás. Poderá pensar, talvez ele omita acidentalmente uma pessoa e a julgue. Mas isso nunca acontecerá. Pelo contrário, ele julgará minuciosamente todos os que não acreditam nos méritos do sangue de Jesus Cristo. De facto, esta é a própria natureza do nosso Deus. Além disso, a renda do cálice simboliza aqui o fim dos ímpios, isto é, o resultado do julgamento de Deus. Por outras palavras, o fogo, o enxofre e o vento abrasador representam aqui as imagens contidas no cálice, simbolizando as terríveis consequências do julgamento de Deus. O que acha? Quando acendemos uma fogueira ao ar livre, podemos ver que as chamas ardem ainda mais intensamente na presença do vento. Da mesma forma, o juízo de Deus arderá tão intensamente que ninguém o poderá apagar, tão intensamente que ninguém poderá escapar. Não, talvez isto indique as consequências de um julgamento tão horrivelmente catastrófico como o fogo, o enxofre e o vento abrasador que desceram sobre Sodoma e Gomorra. Deus certamente julgará estas pessoas ímpias, e julgá-las-á tão completamente como fez em Sodoma e Gomorra. Ao mesmo tempo, esta passagem também pode ser vista como contendo o significado de juízo escatológico.
Isto é, no fim deste mundo, Deus julgará os ímpios que se tornaram servos de Satanás, assim como este fogo, enxofre e vento abrasador. Por outras palavras, Satanás e os ímpios que se tornaram seus servos serão todos julgados por Deus e lançados no lago eterno de fogo. Porque o Senhor é justo, ama a justiça, os retos verão a sua face. Mas qual será o fim para nós, povo de Deus? Aqui, justiça significa viver as nossas vidas crendo que Deus existe, crendo no seu governo, no seu julgamento e na sua lei, e obedecendo à sua palavra. Isto é, acreditando nos méritos do sangue de Jesus Cristo, seu único Filho, enviado por Deus, somos purificados de todo o pecado e tornamo-nos povo de Deus, seus filhos, vivendo vidas que o louvam e o exaltam. Por outras palavras, Deus é um ser que se deleita e ama profundamente aqueles que vivem desta forma. De facto, quando Deus vê aqueles que vivem desta forma, ele levanta-se do seu trono e regozija-se com alegria e deleite. Por isso, os retos, os justos, por outras palavras, o povo de Deus, verão a face de Deus. Aqui, o termo face é uma expressão antropomórfica, abrangendo a graça, o favor, a proteção, o cuidado, a realização, a orientação e a presença de Deus. É como se Deus fosse um ser humano. Portanto, a frase "o povo do nosso Deus verá a sua face" significa que Deus concederá abundante graça, amor e favor ao seu povo, e que os protegerá, cuidará deles, os preencherá e estará com eles. Ao mesmo tempo, este versículo também carrega um significado escatológico. Isto é, o povo do nosso Deus escapará ao julgamento de Deus no fim dos tempos e entrará no reino eterno dos céus. Uma vez lá, estarão com Deus para sempre nesse reino e viverão face a face, em comunhão com Ele, vivendo para sempre. Portanto, o povo do nosso Deus deve manter a sua fé até ao fim, confiando unicamente em Jeová Deus, independentemente das tentações, distrações ou ataques que Satanás possa enfrentar. Se os alicerces forem destruídos, que poderão fazer os justos? Deus. Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Enquanto vivermos nesta terra, não importa que tentações e enganos Satanás possa enfrentar, por favor, abençoa-nos para que possamos manter a nossa fé, confiar somente em ti e sermos vitoriosos. Eu te abençoo e rezo em nome de Jesus. Amém. Se quiser saber mais, subscreva e goste.